Os números digitais na tela do caixa eletrônico brilhavam com um verde cruel e indiferente. Saldo, R$ 7,14. Minha respiração ficou presa no peito. Uma onda de frio percorreu meu corpo, fazendo o ar ameno da primavera paulistana parecer um tapa de gelo no rosto. Tinha que ser um engano, uma falha no sistema, algum tipo de erro. Procurei desajeitadamente pelo botão do extrato, meus dedos tremendo tanto que precisei de 3 tentativas para pressioná-lo. A máquina zumbiu, cuspindo uma tira fina de papel que confirmava o pesadelo. R$ 32,450,00 haviam desaparecido. Tudo o que restava eram R$ 7,14. Ainda ontem eu tinha verificado online. Eu sabia o valor exato porque o via crescer toda semana. Um pequeno broto verde de esperança que representava 5 anos da minha vida. 5 anos de plantões duplos na ala pediátrica. De levar marmita em vez de almoçar fora. De dizer não a férias e roupas novas. Era a entrada do nosso apartamento. Nosso futuro. O apartamento com a varanda e a porta azul que havíamos favoritado no site da imobiliária. Estava tudo lá. Seguro na minha conta poupança pessoal. Uma conta que eu insisti em manter separada quando Daniel e eu nos casamos. Era minha disciplina. Meu sacrifício. E agora? Tinha sumido. Todo pensamento racional voou da minha cabeça. Substituído por uma única pergunta gritante: como? Uma névoa espessa de pânico me envolveu. E através dela, um rosto emergiu com uma clareza arrepiante. Minha sogra. Sônia. Um calafrio. Completamente alheio ao frio. Percorreu minha espinha. A lembrança de seu rosto sorridente. Suas perguntas aparentemente inocentes. Sua presença constante. De repente pareceu sinistra. O mundo inclinou-se. Os sons alegres da rua de Mooca, uma sirene distante. Crianças rindo num parque próximo desapareceram num zumbido abafado. Tudo o que eu conseguia ver era aquele número. R$ 7,14. O preço de um café e um pão de queijo. Os restos de um sonho que fora meticulosamente construído e, num instante, demolido. Meus joelhos fraquejaram. E eu me agarrei à lateral do caixa eletrônico para me firmar. A história não começou aqui, com esse vazio devastador. Começou 3 semanas atrás, em um almoço de domingo que eu deveria saber que era o começo do fim. 3 semanas antes. O cheiro de frango assado com batatas enchia a cozinha de Sônia. Era um cheiro quente e reconfortante que parecia uma mentira. Eu estava de pé junto ao fogão, mexendo o molho da salada de maionese, sentindo a tensão familiar se instalar em meus ombros. Os almoços de domingo na casa da minha sogra eram uma tradição obrigatória. E sempre pareciam menos uma reunião de família e mais uma avaliação de desempenho. Ana Clara. Querida. Precisa de mais sal nisso aqui. Está sem gosto. Forcei um sorriso tenso, segurando a colher de... Eu estava tentando controlar o sódio do Daniel. Sônia. A pressão dele estava um pouco alta no último exame. Sônia acenou com a mão de forma displicente. Sua coleção de pulseiras de prata tilintando como um alarme minúsculo e irritante. Besteira. Um homem na idade do Daniel precisa de sabor, não de comida de hospital. Meu filho trabalha muito. Ele merece uma refeição boa e farta. Ela passou por mim apressada, pegando o saleiro e dando 3 sacudidas vigorosas sobre a tigela antes que eu pudesse protestar. Ela mexeu uma vez, provou com um floreio dramático e assentiu. Pronto. Perfeito. Claro que estava. Tudo o que ela fazia era perfeito. Tudo o que eu fazia precisava de seu toque corretivo. Por 2 anos. Essa fora nossa dança silenciosa. Ela rearrumava as almofadas que eu acabara de afofar. Limpava um cisco microscópico de uma superfície que eu acabara de limpar ou, seu favorito, consertava minha comida. Era sua maneira de me lembrar que esta era sua casa. Seu filho. Seu mundo. Eu era apenas uma visita. Da sala de estar. Eu podia ouvir o murmúrio baixo do jogo de futebol na transmissão vertical, pontuado pelas risadas de Daniel e seu irmão mais novo, Caio. Daniel. Meu doce e gentil Daniel.
Era um homem que via o mundo em códigos lógicos e previsíveis. Como engenheiro de software, ele conseguia resolver os problemas digitais mais complexos. Mas era completamente cego para a linguagem não dita da dinâmica familiar. Para ele, esses almoços eram sobre família, tradição, uma pausa bem-vinda. Para mim, pareciam uma caminhada por um campo minado de salto alto. Caio, aos 25 anos, era uma peça permanente no sofá de sua mãe. Ele havia perdido outro emprego no mês passado, desta vez em um centro de distribuição por diferenças criativas. Que era o código de Caio para cheguei atrasado muitas vezes. Ele voltou a morar com Sônia imediatamente. Sua presença lançando uma sombra permanente de desenvolvimento interrompido sobre a casa. Ele possuía um talento especial para fazer sua falta de ambição parecer culpa de outra pessoa. O almoço está pronto. Chamei. Minha voz um pouco mais animada do que o necessário. Daniel entrou primeiro na pequena sala de jantar. O rosto iluminado com aquele sorriso fácil que me fez apaixonar por ele. Ele me envolveu com os braços e me deu um beijo rápido. O cheiro está incrível, Aninha, disse ele, completamente inconsciente da tensão salgada que pairava no ar. Ele apertou minha mão. Seu toque um breve momento de segurança antes de se sentar. Caio se jogou em uma cadeira à minha frente, os olhos já grudados no celular. Ele resmungou um oi, que era o máximo de conversa que eu geralmente conseguia dele. Sentamo-nos. Os familiares pratos com estampa floral, um contraste gritante com o ressentimento que eu tentava engolir junto com o frango. Por alguns minutos, os únicos sons eram o raspar dos garfos e os pequenos suspiros de aprovação de Sônia, com sua própria maionese adulterada. Observei Daniel, esperando encontrar seu olhar. Esperando por um reconhecimento silencioso de que isso era difícil para mim também. Mas ele estava focado em seu prato, comendo feliz a refeição que sua mãe havia salvo. Eram os momentos de silêncio que eram os piores. Os silêncios davam a Sônia tempo para observar, para encontrar novas falhas, novas maneiras de me alfinetar. Decidi quebrar o silêncio primeiro, para direcionar a conversa para algo neutro. Então, Caio, comecei, tentando injetar um pouco de calor genuíno em minha voz. Alguma sorte na busca por emprego? Caio deu de ombros, seus polegares voando pela tela do celular. Tá difícil. Ele murmurou. Tudo é uma piada. Querem 5 anos de experiência para um cargo de iniciante. Existem muitos empregos bons, disse Sônia, pulando em sua defesa. O problema é que você precisa de um carro para chegar neles. As boas fábricas, os galpões, não ficam na linha do ônibus. Ele não consegue chegar a lugar nenhum. Vi um brilho familiar nos olhos de Sônia, e uma sensação de pavor se instalou em meu estômago. Eu conhecia aquele olhar. Era o seu olhar de ideia brilhante. Aquele que sempre precedia uma sugestão que beneficiaria a ela ou a Caio. Geralmente às nossas custas. Era o mesmo olhar que ela tinha quando sugeriu que pagássemos pelo novo notebook de Caio no ano passado, ou cobríssemos sua conta de celular só por alguns meses. Daniel assentiu pensativo, mastigando a comida. As linhas de ônibus por aqui não são ótimas. É um ponto justo. Fiquei em silêncio, concentrando-me em cortar meu frango em pedaços desnecessariamente pequenos. Eu podia sentir para onde isso estava indo. Era uma peça bem ensaiada. E eu estava prestes a ser escalada para o papel da vilã insensível. Sônia pousou o garfo. Um movimento cuidadosamente calculado para atrair toda a atenção para ela. Ela olhou de Daniel para mim. Sua expressão uma mistura perfeita de preocupação maternal e determinação de aço. Era o rosto de uma mártir. Uma mãe disposta a fazer qualquer coisa por seu filho em dificuldades. Daniel, Ana Clara, disse ela. Sua voz suave, mas firme, como se estivesse prestes a propor algo profundamente profundo. Vocês dois deveriam comprar um carro para o Caio. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Parei de mastigar. Podia sentir Daniel se mexendo desconfortavelmente ao meu lado. Caio, pela primeira vez durante toda a refeição, ergueu os olhos do celular.
um lampejo de antecipação gananciosa em seus olhos. Encarei Sônia, esperando a piada. Um mal-entendido. Certamente. Ela não estava falando sério, mas seu rosto era uma máscara de sinceridade. Ela realmente, genuinamente, esperava que gastássemos milhares de reais em seu filho desempregado de 25 anos. Um bom usado. Continuou ela. Como se isso fosse uma concessão perfeitamente razoável. Nada chique. Apenas algo confiável. Algo para colocá-lo de pé. É o que a família faz. A gente se ajuda. As palavras pairaram no ar. Uma armadilha carregada de culpa. Se eu dissesse não, não estaria apenas me recusando a comprar um carro. Estaria me recusando a ser família. Estava me recusando a ajudá-lo. Finalmente encontrei minha voz. Mas era tensa e frágil. Sônia, não podemos fazer isso. Seu sorriso vacilou. Apenas por um segundo. Como assim? Não podem? O Daniel tem um emprego maravilhoso. Você é enfermeira. Pelo amor de Deus. Vocês dois se viram muito bem. Não se trata de se virar bem. Eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado, tentando manter meu tom uniforme e respeitoso. Isso era um campo minado. Temos um orçamento. Temos uma meta. Você sabe disso. Estamos economizando cada centavo para a entrada de um apartamento. O apartamento dos sonhos. Aquele com a varanda e a porta azul. Daniel e eu falávamos sobre isso constantemente. Tínhamos uma foto dele colada na nossa geladeira. Um lembrete diário do pelo que estávamos trabalhando. Era o porquê por trás de cada plantão extra que eu pegava. Cada noite que ficávamos em casa cozinhando em vez de sair. Sônia sabia disso. Ela até fingiu entusiasmo, falando sobre como mal podia esperar para ter netos correndo pela sala. Uma sala que ainda não tínhamos. Um apartamento. Sônia zombou, a palavra soando como um insulto. Um luxo frívolo. Vocês podem esperar por um apartamento. O futuro do meu filho não pode esperar. Ele está estagnado. Não consegue ver? Isso é sobre família. Ana Clara. Às vezes, você tem que fazer sacrifícios pela família. Seus olhos me perfuraram. E a implicação era tão afiada quanto um caco de vidro. Eu não era da família. Eu era a forasteira egoísta. O dragão guardando o ouro que pertencia por direito à sua família. Meu sonho era um obstáculo para as necessidades de seu filho. Olhei para Daniel. Meus olhos implorando. Diga alguma coisa. Por favor. Me apoie. Este é o nosso sonho. Não apenas o meu. Ele apenas encarava o prato. O maxilar tenso. Eu podia ver a guerra acontecendo dentro dele, lealdade à esposa versus uma vida inteira de condicionamento para agradar a mãe. Ele odiava confrontos mais do que qualquer coisa. Eu sabia que ele estava rezando para que eu simplesmente lidasse com isso. Que tudo isso desaparecesse. Mãe, ele finalmente murmurou. Sua voz fraca. É muito dinheiro. Um carro é uma despesa grande. Talvez a gente possa conversar sobre isso depois. Não há nada para conversar. A voz de Sônia se elevou, afiada e acusadora. Ela virou seu olhar totalmente para mim agora. É uma simples questão de prioridades. O bem-estar do seu irmão é uma prioridade ou não é? Ana Clara. A culpa é sua. Vou dizer logo. Desde que você entrou na vida dele. O Daniel ficou tão pão duro, tão preocupado com cada real. Ele nunca foi assim antes. Ele costumava ser generoso. A acusação pairou no ar. Espessa e sufocante. Eu era a influência corruptora. A esposa gananciosa e avarenta, que transformara seu filho generoso e perfeito em um sovina. Caio apenas assistia ao show. Um sorrisinho presunçoso brincando em seus lábios. Era exatamente o que ele queria. Sua mãe lutando suas batalhas. Me transformando na vilã para que ele pudesse permanecer a vítima inocente. Ele não precisaria levantar um dedo. Foi o suficiente. Eu não podia mais ficar sentada ali, sendo dissecada e culpada em uma mesa de jantar que deveria ser sobre família. Minha cadeira arrastou ruidosamente no chão de madeira enquanto eu me levantava. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma raiva branca e quente. Desculpe, eu disse.
Minha voz perigosamente calma. Mas a resposta é não. Não vamos comprar um carro para o Caio. Isso não vai acontecer. Virei-me e saí da sala de jantar, pegando minha bolsa da mesinha de entrada. Eu podia ouvir a voz estridente de Sônia me seguindo. Você está vendo? Está vendo como ela é. Daniel, ela não tem respeito. Nenhum senso de família. Ela está no comando. E você está deixando. Eu não esperei por Daniel. Não olhei para trás. Saí pela porta da frente, para o ar fresco da noite. E não parei até chegar ao lado do passageiro do nosso carro. Deslizei para o assento, meu coração martelando contra minhas costelas. Não era apenas sobre o carro. Nunca era. Era sobre a completa e absoluta falta de respeito por mim, pelo nosso casamento, pelo nosso futuro. Aos olhos de Sônia, nossa vida compartilhada não era nada mais do que um recurso a ser explorado para seu outro filho. Alguns minutos depois, Daniel entrou no banco do motorista. O silêncio no carro era uma coisa viva, pesada e tensa. Ele ligou o motor e se afastou da calçada sem dizer uma palavra. Você está bem? Ele finalmente perguntou, os olhos fixos na estrada. A pergunta era tão inadequada que era quase engraçada. Não, Daniel, eu não estou bem, eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e mágoa. Sua mãe acabou de me chamar de monstro egoísta, porque não vou gastar nossas economias de uma vida com seu irmão, que não consegue se dar ao trabalho de manter um emprego por mais de um mês. E você ficou sentado lá. O que eu deveria ter feito? Ana? Entrar numa briga aos gritos com ela na mesa de jantar? Você deveria ter sido meu marido. Eu disse, as palavras saindo atropeladas. Você deveria ter sido meu parceiro. Você deveria ter dito, mãe, Ana e eu somos uma equipe. Tomamos nossas decisões financeiras juntos. E nossa prioridade é construir nosso futuro. Mas você não fez. Você não disse nada. Você me deixou levar todo o fogo. Você lidou com isso. Ele disse baixinho, como se fosse um elogio. Você disse não. Eu não deveria ter feito isso sozinha. Gritei, a frustração finalmente transbordando em lágrimas. É a sua família. Daniel, é sua responsabilidade gerenciá-los. Ela não nos vê como uma equipe. Ela vê você, o filho perfeito dela. E eu, a mulher que está no caminho dela. E hoje à noite, ao ficar em silêncio, você provou que ela estava certa. Ele estacionou no nosso prédio e desligou o motor. O silêncio repentino foi quebrado apenas pela minha respiração ofegante. Ele finalmente se virou para me olhar. O rosto gravado com uma miséria que eu sabia ser genuína. Ele não era um homem mau. Era apenas fraco quando se tratava de sua mãe. Desculpa. Ele sussurrou, pegando minha mão. Você está certa. Eu travei. Eu deveria ter dito mais. Eu odeio brigar. Eu também odeio. Eu disse, minha raiva se esvaziando em uma tristeza profunda e cansada. Mas às vezes você tem que lutar pelas coisas. Daniel, por nós. Por aquele apartamento com a porta azul. Ele apertou minha mão. Eu sei, disse ele. A gente vai ficar bem. Eu vou falar com ela amanhã. Vou acalmar as coisas. Mas enquanto eu olhava em seus olhos gentis e arrependidos, eu sabia que ele não faria. Ele iria acalmar as coisas. Não consertá-las. Ele iria apaziguar sua mãe. Não confrontá-la. E eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que isso não tinha acabado. Era apenas o começo. Sônia não era o tipo de mulher que aceitava um não como resposta. Ela veria minha recusa não como uma decisão final, mas como uma declaração de guerra. E eu não tinha ideia do quão sujo ela estava disposta a jogar para vencer. Daniel, de fato, não acalmou as coisas. Na manhã seguinte, ele agiu como se toda a briga não tivesse acontecido. Ele fez café, conversou sobre um projeto no trabalho e me beijou de despedida com uma alegria casual que pareceu uma traição. Ele queria fingir que foi um simples desacordo, um pequeno obstáculo no caminho. Mas eu sabia que não era. Senti a mudança. Foi uma rachadura sutil em nossa fundação.
Do tipo que você ignora até que a casa inteira comece a desmoronar. Sônia não me ligou. Esse não era o estilo dela. O confronto direto era honesto demais. Em vez disso, ela começou sua campanha de guerra silenciosa. E seu alvo era Daniel. Começou com os telefonemas. Eram implacáveis. Eu via o celular de Daniel acender com o nome dela. E uma expressão cansada e dolorida cruzava seu rosto antes de ele atender. Ele ia para o outro cômodo. Sua voz um murmúrio baixo e apaziguador. Mas eu ainda conseguia ouvir os trechos. Não, mãe. Ela não está brava. Eu sei que é importante. A gente só está tentando ter cuidado. Por favor, não chore. Ele saía dessas ligações parecendo esgotado. Como se ela tivesse drenado a vida dele. Ele se tornou distante. Irritadiço. Ele olhava para a transmissão vertical sem realmente ver. Ou rolava infinitamente pelo celular. A risada fácil que eu amava. A maneira como ele me puxava para um abraço quando eu chegava em casa de um longo plantão. Tudo isso começou a desaparecer. Foi substituído por um silêncio pesado. Espesso de ressentimento não dito. O que ela queria? Eu perguntava, tentando manter minha voz neutra. Nada. Só ligou para saber como eu estava. Ele mentia. Seus olhos evitando os meus. Ele estava tentando me proteger dela. Mas o que ele realmente estava fazendo era protegê-la de mim. Ele estava construindo um muro entre nós. Tijolo por tijolo. A cada telefonema secreto, ela estava derramando veneno em seu ouvido. Um coquetel cuidadosamente elaborado de tristeza e acusação, fazendo-o se sentir culpado por me escolher, por ter sua própria vida, seus próprios sonhos. E estava funcionando. Ele começou a olhar para a foto do nosso apartamento dos sonhos na geladeira com uma espécie de anseio dolorido, como se fosse um símbolo não do nosso futuro, mas do problema que eu estava causando no presente. Cerca de uma semana após o desastroso jantar, cheguei em casa de um exaustivo plantão de 12 horas no hospital. Meus pés doíam. Minha cabeça latejava. E tudo o que eu queria era desabar no sofá com uma tigela de cereal e relaxar. Mas quando abri a porta do nosso apartamento, fui atingida pelo cheiro agressivo de produto de limpeza e pela visão de Sônia, cantarolando enquanto dobrava nossa roupa suja no chão da sala. Meu coração disparou. Sônia, o que você está fazendo aqui? Ela ergueu os olhos. O rosto arrumado em um sorriso brilhante e benevolente. Ana Clara, você chegou mais cedo. Eu estava aqui perto, e pensei em dar uma passada para ajudar vocês. Você trabalha tanto. Sei como as tarefas de casa podem se acumular. Sua presença em nosso pequeno apartamento parecia uma invasão. Este era nosso santuário. O único lugar onde eu podia escapar de seu julgamento. E lá estava ela, literalmente manuseando nossa roupa íntima. Era um movimento de poder. Uma maneira de dizer, eu posso entrar no seu espaço quando eu quiser. Nada é verdadeiramente seu. Daniel ainda estava no trabalho. Ela tinha uma chave. É claro, Daniel insistiu que ela tivesse uma para emergências. Naquele momento, isso parecia uma emergência. Isso realmente não é necessário, eu disse, largando minha bolsa. Nós temos um sistema. Não é incômodo nenhum. Ela cantou, dobrando uma das camisetas de Daniel com precisão praticada. Além disso, me deu a chance de arrumar um pouco. Tinha correspondência acumulada no balcão. Meus olhos se voltaram para a mesinha perto da porta onde eu guardava nossas cartas. A pilha arrumada que eu deixara naquela manhã estava ligeiramente torta. E em cima da pilha, separado das contas e propagandas, estava o extrato mensal da minha conta poupança pessoal, a do apartamento, a que eu nunca abria, porque eu simplesmente verificava o saldo online. Um nó frio se formou em meu estômago. Eu sabia, com absoluta certeza, que ela tinha olhado. Ela tinha bisbilhotado. Ela havia cruzado uma linha que era tão clara e tão sagrada que eu não consegui respirar por um segundo. Andei até lá e peguei. Sim, bem, eu gosto de cuidar das nossas próprias finanças. Eu disse, minha voz afiada. O sorriso de Sônia não vacilou.
mas seus olhos se transformaram em gelo. Claro, querida. Eu estava apenas organizando. É impressionante o quanto você conseguiu economizar. Daniel nunca foi muito de guardar dinheiro antes de te conhecer. Não foi um elogio. Foi a mesma acusação do jantar. Reembalada com um sorriso enjoativamente doce. Você controla o dinheiro. Você o está tornando mesquinho. Eu queria gritar. Queria mandá-la sair da minha casa. Da minha vida. E nunca mais voltar. Mas eu estava exausta. E sabia que isso apenas daria a ela mais munição para usar contra mim com Daniel. Então engoli a raiva e disse: estou muito cansada. Sônia. Acho que vou tomar um banho. Vá sim. Docinho. Disse ela. Sua voz pingando falsa preocupação. Você parece exausta. Ela saiu logo depois, deixando para trás um apartamento com cheiro de produto de limpeza, e uma raiva latente em meu coração. Quando Daniel chegou em casa 1 hora depois, eu o confrontei. Sua mãe esteve aqui. Eu disse. Minha voz tremendo. Ela entrou e mexeu na nossa correspondência. Ela viu meu extrato bancário. Daniel. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ana. Tenho certeza de que ela não estava mexendo na nossa correspondência. Ela provavelmente estava apenas limpando. Como disse. Você não entende? Não importa qual foi a desculpa dela. Esta é a nossa casa. Nosso espaço privado. Ela não pode simplesmente aparecer sem avisar e começar a vasculhar nossas coisas. Não está certo. Ok. Ok. Eu falo com ela. Disse ele. Mas seu tom era displicente. Como se eu estivesse exagerando. Vou pedir para ela ligar da próxima vez. Não se trata dela ligar primeiro. Gritei. Minha voz se elevando. Trata-se de respeito. De limites. Ela não tem nenhum. E você se recusa a impor qualquer um. Ela está tentando criar uma barreira entre nós. Daniel. E você está entregando a ela o martelo. Foi quando ele explodiu. Sabe de uma coisa, Ana? Talvez seja você quem está causando o problema. Minha mãe faz parte da minha vida há 32 anos. Ela é solitária. Ela só está tentando participar. Porque tudo tem que ser uma briga com você? Porque você não pode simplesmente ceder um pouco? Pelo bem da paz. Realmente vale a pena todo esse drama só para provar um ponto? As palavras me atingiram como um golpe físico. Ceder um pouco. Pelo bem da paz. Ele não estava pedindo um compromisso. Estava pedindo minha rendição. Ele queria que eu aceitasse silenciosamente o desrespeito, a invasão de privacidade, a constante sabotagem do nosso casamento. Apenas para que ele não se sentisse desconfortável. Ele queria que eu sacrificasse minha paz de espírito pela dele. Naquele momento, parada no meio da nossa sala que ainda cheirava aos produtos de limpeza de sua mãe, senti uma profunda e aterrorizante sensação de solidão. Olhei para o homem que eu amava. O homem com quem eu estava construindo um futuro. E vi um estranho. Vi um homem tão aterrorizado com a desaprovação de sua mãe que estava disposto a deixá-la desmontar nossa vida. Peça por peça. A luta se esvaiu de mim, substituída por uma clareza fria e silenciosa. Esta não era uma batalha que eu poderia vencer com ele do outro lado. Ele pensava que eu estava lutando contra a mãe dele. Ele não entendia que eu estava lutando por ele. Por nós. E ele era cego demais. Ou fraco demais. Para ver a diferença. Você tem razão. Eu disse. Minha voz plana. Desprovida de emoção. Não vale a pena o drama. Passei por ele. Entrei no nosso quarto e fechei a porta. Eu não chorei. Apenas deitei na cama. Olhando para o teto. Sentindo todo o peso da situação desabar sobre mim. A discussão sobre o carro tinha sido o tiro de partida. A invasão de Sônia em nossa casa foi uma escalada. Mas as palavras de Daniel. Esse foi o verdadeiro ponto de virada. Ele não apenas falhou em me defender. Ele ficou do lado dela. Ele pegou a narrativa dela que eu era difícil, que eu era o problema, e a jogou na minha cara. Finalmente entendi. Eu estava sozinha nisso. Eu era a única guardiã do nosso sonho. Daquele apartamento com a porta azul. E eu estava defendendo não apenas de uma sogra autoritária,
mas da fraqueza do meu próprio marido. Sônia havia declarado guerra naquela mesa de jantar. E ela não estava apenas tentando conseguir um carro para Caio. Ela estava lutando pelo controle de seu filho. E para ela, eu não era a esposa dele. Eu era a inimiga. E eu sabia, com uma certeza arrepiante que se instalou fundo nos meus ossos, que ela não pararia por nada para vencer. As 2 semanas que se seguiram foram uma aula de guerra psicológica. A hostilidade aberta daquele almoço de domingo se foi substituída por uma guerra fria travada nas trincheiras do silêncio e da manipulação. Em nosso apartamento, o ar ficou rarefeito e quebradiço. Daniel e eu nos movíamos um ao redor do outro como fantasmas. O espaço entre nós carregado de palavras não ditas. Ainda dormíamos na mesma cama, mas poderíamos estar em continentes diferentes. Ele ficava em sua borda, e eu na minha. Um abismo de ressentimento nos separando. A intimidade fácil que um dia compartilhamos, os toques casuais, as piadas compartilhadas, os beijos de boa noite desapareceu. Era como se um fio vital que nos conectava tivesse sido cortado, e nenhum de nós sabia como consertá-lo. O telefone de Daniel tornou-se a arma principal de Sônia. Ele vibrava no balcão da cozinha, o nome dela piscando na tela, e uma sombra passava por seu rosto. Ele o pegava e se retirava para o quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Mas as paredes eram finas. Eu não conseguia ouvir as palavras dela, mas podia ouvir as dele. E elas pintavam um quadro condenatório. Mãe, por favor, não chore. Ele dizia, sua voz cansada. Não é assim. Não. Claro que ela não te odeia. Nós só temos um plano. É só isso. Mãe, eu preciso ir. Ele emergia 10 minutos depois, parecendo 10 anos mais velho. A culpa que ela despejara sobre ele pesando como um manto físico. Ele não olhava para mim. Apenas pegava uma cerveja na geladeira e afundava no sofá, os olhos grudados na transmissão vertical. Embora eu soubesse que ele não estava assistindo, o silêncio se estendia, espesso e sufocante, até que eu não aguentava mais. O que ela queria? Eu perguntava. Minha voz oca. Nada. Ele resmungava na garrafa. Só queria saber como eu estava. A mentira era tão descarada que era um insulto. Ela não estava verificando como ele estava. Ela o estava envenenando. Estava me pintando como uma vilã. Uma megera de coração frio que estava acumulando o dinheiro dele e o virando contra sua própria família. E Daniel, meu Daniel avesso a conflitos, estava permitindo que ela fizesse isso porque era mais fácil do que mandá-la parar. A campanha dela não se limitava a ele. Ela começou a me alvejar de maneiras sutis e negáveis. Uma tarde, enquanto eu estava no trabalho, ela ligou para o meu celular pessoal. Foi a primeira vez que ela fez isso. Eu estava no meio de um plantão agitado, registrando medicamentos para uma criança doente. Quase ignorei. Ana Clara. Querida, disse ela. Sua voz melosa. Me desculpe por te incomodar no trabalho. Eu só tinha uma perguntinha rápida. Está tudo bem? Perguntei, uma pontada de alarme me atravessando. Sim, está tudo bem. Eu estava conversando com minha amiga Margarete sobre planejamento de aposentadoria. E você sabe, com minha renda fixa, tenho que ter muito cuidado. Isso me fez pensar. Você é tão inteligente com dinheiro. Aquele banco que você usa, aquele que viu o extrato outro dia, eles têm boas taxas de juros? A pergunta foi tão chocante, tão transparentemente falsa, que fiquei em silêncio por um momento. Sônia, que nunca demonstrou um pingo de interesse em nada além de gastar o dinheiro de Daniel, de repente estava perguntando sobre rendimentos de poupança. Eu não tenho certeza. Gaguejei. Não cheguei a comparar. Disse ela, com uma nota de decepção na voz. Bem, e é fácil gerenciar sua conta online. Sou tão péssima com computadores. Mas hoje em dia tudo é online. Não é? Você só precisa de um nome de usuário e uma senha para tudo. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela estava pescando informações. Era tão óbvio.
mas tão habilmente disfarçado como uma pergunta inofensiva de uma senhora tecnologicamente inepta. Ela queria saber como eu acessava meu dinheiro. Meu dinheiro. A conta que ela agora sabia que existia. E provavelmente tinha uma ideia aproximada do saldo. É bem padrão. Eu disse. Minha voz se tornando gelo. Olha, Sônia. Estou muito ocupada no trabalho. Preciso ir. Claro, querida. A gente se fala. Ela disse alegremente e desligou. Fiquei ali, perto do posto de enfermagem. O telefone ainda pressionado contra meu ouvido. Minha mão tremendo. Este era um novo nível de intrusão. Ela não estava mais apenas tentando manipular Daniel. Ela estava sondando minhas defesas. Procurando por uma fraqueza. Uma brecha. Naquela noite. Contei a Daniel sobre a ligação. Expliquei como ela fingiu interesse em bancos para perguntar sobre acesso online e senhas. Eu esperava que ele ficasse chocado. Que finalmente visse a verdade de seu comportamento manipulador. Em vez disso, ele apenas parecia exausto. Ana. Ela tem 60 anos. Ela provavelmente é péssima com computadores. Talvez ela estivesse apenas puxando assunto. Puxando assunto? Daniel. Ela nunca, nenhuma vez, conversou comigo sobre finanças. A menos que fosse para pedir algo. Ela estava cavando por informações. Você não consegue ver isso? O que eu vejo? Disse ele. Sua voz se elevando com frustração. É que você decidiu que ela é a inimiga. Então agora tudo o que ela faz, cada palavra que ela diz, é parte de alguma grande conspiração contra você. Ela é minha mãe. Ela não é nenhuma mente criminosa. Será que não? Retruquei. Ela está tentando roubar nosso futuro. Daniel, como você chama isso? Eu chamo isso de uma mãe preocupada com seu filho fracassado. Ele gritou, finalmente deixando a represa de sua frustração se romper. E talvez se não fôssemos tão egoístas, ela não precisaria se preocupar. A palavra pairou no ar entre nós. Egoístas. Ele usou a palavra dela. O veneno estava funcionando. Em sua mente. Nosso sonho. Nossa disciplina. Nosso sacrifício, tudo havia sido distorcido em um ato de egoísmo. A briga terminou ali. Não havia mais nada a ser dito. Ele dormiu no sofá naquela noite. Na manhã seguinte, saiu para o trabalho antes de eu acordar. A rachadura em nossa fundação havia se tornado um abismo. Eu me sentia como se estivesse de um lado, e ele do outro, com sua mãe e irmão, acenando para mim à distância. Mais alguns dias desse silêncio insuportável se passaram. Mudei minha senha do banco online para algo impossivelmente complexo. Uma mistura de letras, números e símbolos que até eu tive que anotar. Foi um pequeno ato de desafio. Uma forma de reforçar um muro que eu sentia que estava prestes a ser rompido. Então, em uma noite de sexta-feira, Daniel chegou em casa e me encontrou sentada à mesa da cozinha, olhando para a foto do apartamento com a porta azul. Eu não olhava para ela há dias. Doía demais. Ele não falou por um longo tempo. Apenas ficou na porta, me observando. Quando finalmente falou, sua voz era suave, despojada de toda raiva. Era a voz de um homem completamente derrotado. Ana, disse ele. Por favor. Eu não aguento mais isso. Eu olhei para ele. Seu rosto estava pálido, com olheiras escuras. Ele parecia quebrado. Eu não consigo viver assim. Ele continuou, sua voz falhando. Esse silêncio, essa raiva, está me matando. Está nos matando. Ele se aproximou e sentou-se à minha frente, as mãos espalmadas na mesa. Vamos apenas dar um dinheiro para ela. Meu coração afundou. Daniel, não. Já passamos por isso. Não para o carro. Ele implorou. Apenas alguma coisa. Alguns milhares. 5.000. Diremos que é um presente de aniversário atrasado para o Caio. Um empréstimo. Qualquer coisa. Podemos dizer a ela que é tudo o que podemos dar. E que é o fim da história. Nós só precisamos fazer algo para tirá-la das nossas costas. Para fazer isso parar. Eu faço hora extra. Pego projetos por fora. A gente consegue o dinheiro de volta. Por favor.
Ana, estou te implorando. Olhei em seus olhos. E o que vi ali me aterrorizou. Não era apenas exaustão. Era uma disposição para fazer qualquer coisa. Para sacrificar qualquer princípio. Apenas por um momento de paz. Ele estava pronto para se render. Estava acenando a bandeira branca. E eu sabia, com uma certeza visceral, que se eu cedesse agora, nunca seria o fim. Seria o começo. Ensinaria a Sônia que com pressão suficiente, ela poderia nos quebrar. Estabeleceria um precedente de que nossos limites eram negociáveis. Que nosso futuro estava à venda. Estendi a mão sobre a mesa e coloquei sobre a dele. Sua pele estava fria. Eu te amo. Eu disse. Minha voz um sussurro. Mas a resposta ainda é não. Não é mais sobre o dinheiro. Daniel. É sobre respeito. É sobre nossa vida ser nossa. Se dermos isso a ela, ela nunca, jamais, vai parar. Nós nunca seremos livres. Ele puxou a mão como se a minha o tivesse queimado. A luz em seus olhos morreu. Todo o desespero, toda a súplica, desapareceu, substituído por um vazio frio e oco. Ele havia feito seu último apelo. E eu o negara. Tudo bem, disse ele. Sua voz plana. Faça do seu jeito. Ele se levantou e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Eu sabia o que ele ia fazer. Ele ia ligar para a mãe. Ia dizer a ela que tentou, que falhou, e que a mulher egoísta com quem se casou não cederia. Fiquei sentada à mesa, olhando para a foto da porta azul, e senti um terror como nunca antes. Eu tinha mantido a linha. Eu tinha protegido nosso sonho. Mas, ao fazer isso, eu havia afastado meu marido e dado à mãe dele a munição final de que ela precisava. Eu havia provado, aos olhos dela e agora talvez aos dele, que eu era a irracional. Eu era o problema. E eu tinha uma sensação nauseante de que Sônia, tendo falhado na manipulação, estava prestes a tentar uma abordagem mais direta. Eu só nunca imaginei o quão direta seria. O mundo voltou ao foco com o som estridente da buzina de um carro. Eu ainda estava parada ao lado do caixa eletrônico. O extrato frágil apertado em meu punho cerrado. Os números verdes brilhantes R$7. 14 pareciam zombar de mim. O pânico, frio e agudo, perfurou a névoa da minha memória. Isso não era um pesadelo. Não era uma lembrança. Era real. Estava acontecendo agora mesmo. Meu primeiro pensamento foi Daniel. Ele tinha que saber. Talvez ele tivesse feito isso. Talvez, em um momento de fraqueza total, ele tivesse cedido. Ele me implorou por R$5.000. Uma oferenda de paz para sua mãe. Talvez quando eu disse não, ele tenha decidido pegar de qualquer maneira. O pensamento foi uma cobra venenosa, se enrolando em meu estômago. Não, ele não faria isso. Ele não poderia. Não R$32.000. Não todo o nosso futuro. Voltei cambaleando para o meu carro. Minhas pernas parecendo feitas de algodão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Dirigi para casa no piloto automático. Minha mente um turbilhão caótico de números e acusações. As ruas familiares do nosso bairro pareciam estranhas, distorcidas. Um cachorro latiu. Uma criança de bicicleta desviou na minha frente. E eu mal os registrei. Tudo o que eu conseguia ver era aquele saldo bancário. Um único dígito e 2 moedas. Entrei pela porta do nosso apartamento. Daniel. Ele estava sentado no sofá, com o notebook aberto, trabalhando. Ele olhou para cima, assustado com minha entrada frenética. Aninha? O que foi? Parece que você viu um fantasma. O dinheiro. Eu ofeguei, lutando para recuperar o fôlego. Daniel. O dinheiro sumiu. Ele piscou, confuso. Que dinheiro? Do que você está falando? O dinheiro do apartamento. Nossas economias. Sumiu. Tudo. Joguei minha bolsa e chaves no chão. Meu corpo todo tremendo. Acabei de ir ao caixa eletrônico sacar um dinheiro e verifiquei o saldo. São R$7. Daniel. R$7,14. Ele me encarou. A testa franzida. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto.
mas foi rapidamente substituído por um olhar de razão apaziguadora. Ok, querida. Calma. Provavelmente é só uma falha no sistema. Às vezes, a rede do caixa eletrônico cai. Você tentou verificar online? Não. Eu vim direto para casa. Gritei, minha voz beirando a histeria. Não é uma falha. O extrato diz R$ 7,14. Ok. Ok. Disse ele, levantando as mãos em um gesto calmante que só me enfureceu mais. Ele fechou o notebook e o deixou de lado. Deixa eu verificar. Tenho certeza que está tudo bem. Observei, meu coração batendo contra minhas costelas como um pássaro preso, enquanto ele abria o site do banco. Ele digitou meu nome de usuário. Depois pausou. Qual é a nova senha que você definiu? Sol 22, ponto de interrogação S de Sônia é uma bruxa 8. Recitei rapidamente. A senha ridícula que criei em um acesso de raiva paranoica agora soando patética. Ele digitou devagar. Com cuidado. A página carregou. Nós dois nos inclinamos, olhando para a tela. E lá estava, em fonte digital nítida e inegável. Conta poupança. R$ 7.852. Saldo disponível, R$ 7,14. O rosto de Daniel ficou pálido. Ele clicou no histórico da conta. Seus movimentos de repente bruscos e em pânico. Sua calma e lógica se estilhaçaram, substituídas pelo mesmo medo cru que me consumia. Que diabos é isso? Ele sussurrou, rolando a página para baixo. E então nós vimos uma única transação, datada de 2 dias atrás. Transferência online para conta corrente. R$ 4.130,32. 443,00. O que é isso? Sussurrei, minha voz quase inaudível. Que conta é a 4.130? Eu não conheço essa conta. Daniel ficou em silêncio. Seu rosto era uma máscara de horror crescente. Ele sabia. Eu podia ver em seus olhos que ele sabia exatamente o que era aquela conta. Daniel, eu disse, minha voz se elevando, afiada e exigente. De quem é essa conta? Ele não olhava para mim. Apenas encarava a tela. O maxilar trabalhando silenciosamente. Daniel, olhe para mim. De quem é a conta? Gritei, agarrando seu braço. Ele finalmente se virou para mim. E o olhar em seus olhos partiu meu coração novamente. Era uma mistura de culpa, vergonha e descrença total. É da minha mãe. Ele sussurrou. As palavras me atingiram com a força de um golpe. Recuei, minha mão voando para a boca. Sônia. Foi ela. O telefonema sobre o banco online. As perguntas inocentes sobre senhas. A intromissão em nossa correspondência. Tudo tinha sido reconhecimento. Ela estava coletando informações, planejando seu ataque. Como? Eu consegui dizer. Como ela pode fazer isso? Ela precisava da minha senha. Ela precisava das minhas perguntas de segurança. O rosto de Daniel se contraiu. Ele olhou para as mãos, incapaz de encontrar meu olhar. A senha. A sua antiga. Era a data do nosso aniversário. Não era? Assenti, entorpecida. E as perguntas de segurança. Ele continuou, sua voz embargada de vergonha. Qual era o nome do seu primeiro animal de estimação? Em que cidade seus pais se casaram? Bolinha. E Curitiba. Sussurrei. As respostas automáticas. Ele fechou os olhos. Ela sabe de tudo isso, disse ele. Ela estava lá quando eu te dei aquele cachorrinho. Ela ajudou meu pai a planejar o casamento dos meus pais. Ela tinha tudo o que precisava. Ela conhecia as respostas da minha vida melhor do que eu imaginava. Ela usou nossa história compartilhada, os detalhes íntimos de nossas vidas, como uma chave para destrancar nosso futuro e roubá-lo. O choque inicial começou a diminuir, substituído por uma onda de raiva pura e não adulterada. Era uma fúria tão intensa que minha visão turvou. Mas minha raiva não era apenas por Sônia. Era pelo homem sentado à minha frente. Você a defendeu. Eu disse, minha voz baixa e trêmula de raiva. Você me disse que eu estava paranoica. Você me disse que eu estava inventando tudo.
Que ela era apenas uma senhora puxando assunto. Você deixou isso acontecer. Ana. Eu não sabia. Ele começou. Sua voz suplicante. Você não queria saber. Retruquei, apontando um dedo para ele. Eu te disse. Eu te avisei. Eu te disse que ela estava atrás do nosso dinheiro. Que ela era perigosa. E você me disse que eu era egoísta. Você ficou do lado dela. Todas as vezes. Você deixou a porta escancarada para ela. E ela simplesmente entrou e pegou tudo. Eu vou consertar isso, disse ele, pegando o telefone. Vou ligar para ela agora mesmo. Vou pegar de volta. É só um mal-entendido. Ela não pode ter gastado ainda. Mas eu sabia que não era verdade. Sônia não era do tipo que pegava dinheiro e o deixava parado. Já tinha ido embora. Eu podia sentir o carro para Caio. A oportunidade de investimento que ela provavelmente inventou. Isso não era um empréstimo na mente dela. Era uma retomada. Ela estava pegando de volta o que acreditava ser dela por direito. As tentativas iniciais de Daniel de ligar para ela foram direto para a caixa postal. Ele tentou o celular de Caio. Tocou uma vez e depois caiu. Eles o estavam evitando. Claro que estavam. Eles tinham o dinheiro. Eles haviam vencido. Eles não estão atendendo, disse ele. Sua voz carregada de um pânico que eu nunca tinha ouvido dele antes. Ele estava finalmente vendo a verdade. Mas era tarde demais. Claro que não estão atendendo. Daniel, eu disse. Minha voz fria e dura. Eu me sentia estranhamente calma. O tipo de calma que vem quando a pior coisa que você pode imaginar acabou de acontecer. A adrenalina havia se esgotado, deixando para trás um núcleo de resolução gélida. O que você esperava? Que ela atendesse e dissesse, ops. Foi engano? Ele começou a andar de um lado para o outro na pequena sala, passando as mãos pelo cabelo. Isso é um erro. Tem que ser. Minha mãe. Ela não faria isso. Não de verdade. Ela não roubaria de nós. Sua negação. Mesmo agora. Com a prova brilhando na tela do notebook. Era de tirar o fôlego. Sua vida inteira fora construída em torno da crença de que sua mãe era uma santa. Uma matriarca amorosa. A ideia de que ela era uma ladra comum. Uma manipuladora calculista. Era uma verdade que sua mente simplesmente não conseguia aceitar. Mas eu conseguia. Eu tinha visto o tempo todo. Pare com isso. Eu disse. Minha voz afiada o suficiente para fazê-lo congelar. Pare de defendê-la. Pare de dar desculpas. Sua mãe é uma ladra. Ela roubou as economias da nossa vida. Ela roubou o nosso apartamento com a porta azul. E sabe qual é a pior parte? Ela fez isso porque você deixou. Você mostrou a ela, vez após vez, que não havia consequências. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, quentes e raivosas. Eu vou lá, eu disse, pegando minhas chaves do chão. Ana, espere, disse ele, tentando me alcançar. Vamos nos acalmar. Podemos ligar para o banco. Podemos. Puxei meu braço de seu toque. Não, eu não vou me acalmar. E não vou esperar você resolver isso. Porque nós dois sabemos que você não vai. Eu vou pegar nosso dinheiro de volta. Ou vou ver o mundo queimar tentando. Virei-me e saí pela porta, sem esperar para ver se ele me seguiria. O tempo para a discussão havia acabado. O tempo para implorar e suplicar havia acabado. Isso não era mais uma briga de família. Era uma cena de crime. E eu ia confrontar a pessoa que fez isso. Os 20 minutos de carro até a casa de Sônia pareceram uma eternidade. Cada sinal vermelho era um insulto pessoal. Cada motorista lento um conspirador em seu plano. Minha raiva se solidificou em um diamante frio e duro em meu peito. Eu não estava mais chorando. Minhas mãos estavam firmes no volante. Minha visão nítida e focada. Eu era uma enfermeira. Fui treinada para lidar com emergências. Para triar. Para agir decisivamente sob pressão. E esta era a maior emergência da minha vida. Daniel me seguiu. Ele dirigiu seu próprio carro. Alguns metros atrás. Uma sombra silenciosa e sombria. Eu sabia que ele estava aterrorizado. Não de sua mãe. Não do confronto.
mas da implosão final e irreversível de seu mundo. Ele estava dirigindo em direção ao momento em que as duas mulheres de sua vida finalmente o forçariam a escolher. E ele sabia que falharia no teste. Parei na calçada em frente à pequena casa térrea onde ele cresceu. O gramado estava bem cuidado. Os canteiros cheios de flores coloridas. Parecia tão pacífico, tão enganosamente normal. Mas quando me aproximei, eu o vi, estacionado na garagem, brilhando sob o sol da tarde. Estava um sedã azul escuro, seminovo. Tinha um laço vermelho gigante preso no para-brisa, do tipo que se vê em comerciais de fim de ano. O carro de Caio. A visão dele, tão presunçosa e triunfante, enviou uma nova onda de raiva através de mim. Ela tinha feito isso. Ela pegou nosso sonho e o transformou em um carro usado para seu filho vagabundo. Nem esperei Daniel estacionar. Subi a calçada e bati na porta da frente. Meu punho atingindo a madeira com uma força que fez meus nós dos dedos doerem. Eu não me importava. A porta se abriu uma fresta. E o rosto de Caio apareceu. O olhar presunçoso da mesa de jantar se foi, substituído por um flash de pânico quando ele me viu. Ele tentou bater a porta, mas eu fui mais rápida. Empurrei meu ombro contra ela, forçando-a a abrir. E entrei. Onde ela está? Exigi. Minha voz um rosnado baixo. Ela não está aqui. Ele gaguejou, recuando. Ele não conseguia me encarar. Não minta para mim. Caio. Rosnei. Eu vi o carro. Onde está sua mãe? Que barulheira é essa? A voz de Sônia veio da cozinha. Ela apareceu na porta, secando as mãos em um avental. Uma imagem teatral de inocência doméstica. Seus olhos se arregalaram em falsa surpresa quando me viu. Ana Clara. Daniel. Que surpresa! Não estava esperando vocês. Daniel entrou atrás de mim, e agora estava parado desajeitadamente perto da porta, parecendo uma criança perdida. Ignorei suas gentilezas. Fui direto até ela até ficarmos a centímetros de distância, forçando-a a me olhar nos olhos. Você tem R$32.450 que me pertencem. Eu disse, minha voz perigosamente baixa. Eu quero de volta. Agora. A máscara de surpresa de Sônia não escorregou, mas um lampejo de algo frio e duro passou por seus olhos. Eu não sei do que você está falando. Não se faça de boba comigo. Eu disse, minha voz se elevando. Você transferiu cada centavo da minha conta poupança há 2 dias. Você roubou a entrada do nosso apartamento. Você roubou nossa casa. Ela finalmente largou o teatro. O sorriso falso desapareceu, substituído por um olhar de desafio. Ela cruzou os braços sobre o peito. Eu não roubei nada. Eu realoquei recursos da família. A audácia da frase me deixou sem fôlego. Realocou recursos da família? Você está brincando comigo? Você cometeu um crime. Sônia. Não é crime ajudar os próprios filhos. Ela retrucou, sua voz pingando autojustiça. Eu vi como você estava, guardando aquele dinheiro como um dragão, deixando seu próprio cunhado em dificuldades. Daniel era fraco demais para te enfrentar. Então eu fiz o que uma mãe tem que fazer. Eu tomei a decisão certa para a família. Daniel finalmente encontrou sua voz, embora fosse fraca e trêmula. Mãe, você não pode fazer isso. Aquele dinheiro era da Ana. Nosso dinheiro. Você tem que devolver. Daniel, não seja tão dramático, disse ela, acenando com a mão de forma displicente para ele. É um investimento. Comprei o carro do Caio. Ele começa um novo emprego na segunda-feira, a propósito, para que ele possa finalmente organizar sua vida. E o resto é para uma oportunidade maravilhosa. Que oportunidade? Exigi, um sentimento doentio crescendo em meu estômago. O genro da minha amiga Margarete tem uma startup, uma empresa de vitaminas. É a próxima grande novidade. Ele diz, uma chance única. Ele precisava de investidores. E eu nos coloquei dentro. Em um ano, esse dinheiro vai dobrar, até triplicar. Então vocês podem ter o seu precioso apartamento. Viu? Estou ajudando vocês. Vocês deveriam estar me agradecendo. Era um esquema de pirâmide.
Um golpe de marketing multinível. Eu podia ouvir na descrição vaga e cheia de jargões. Meus 5 anos de plantões duplos, de economizar e poupar, haviam sido investidos em um esquema de enriquecimento rápido por uma mulher que provavelmente recebia seus conselhos financeiros do Facebook. Você deu nosso dinheiro? Sussurrei, a raiva momentaneamente eclipsada por pura incredulidade horrorizada. Você deu as economias da nossa vida para um estranho por uma empresa de vitaminas? Ele não é um estranho. É o genro da Margarete, disse ela na defensiva. E é uma jogada inteligente. Você é míope demais para ver isso. Eu quero o dinheiro de volta. Sônia. Repeti. Minha voz agora plana e desprovida de toda emoção. O que quer que tenha sobrado. Quero que você ligue para o genro da Margarete e pegue de volta. E quero o dinheiro que você gastou naquele carro. O Caio pode vendê-lo. Eu não me importo. Eu quero tudo. Um sorriso desagradável se espalhou por seu rosto. Receio que não seja possível. O investimento está bloqueado por 1 ano. E o carro está no nome do Caio. É propriedade dele. Ela olhou para além de mim. Diretamente para Daniel. Isso é para o bem de todos. Filho, um dia você verá que sua mãe sabe o que é certo. Foi quando algo dentro de mim quebrou. O último fio de civilidade. De tentar argumentar com uma pessoa irracional. Simplesmente se partiu. Peguei meu telefone. O que você está fazendo? Perguntou Sônia. Sua voz afiada de alarme. Estou ligando para a polícia. Eu disse calmamente. Meu polegar pairando sobre os números 1-9-0. Vou dizer a eles que você acessou ilegalmente minha conta bancária, roubou mais de 30 mil reais. Isso se chama fraude. É um crime federal. O rosto de Sônia ficou branco. Até Caio, que assistia silenciosamente do canto, deu um passo nervoso para frente. Você não faria isso. Sônia sussurrou. Pode apostar que sim. Eu disse. Ana Clara. Não. Gritou Daniel, avançando e agarrando meu braço. Não faça isso. Por favor. Ela é minha mãe. Não podemos mandá-la para a cadeia. Olhei para ele. Para seu rosto desesperado e suplicante. E não senti nada além de desprezo. Ele ainda a estava protegendo. Mesmo agora. Depois de tudo o que ela tinha feito. Seu primeiro instinto foi protegê-la das consequências. Ela é uma criminosa. Daniel, eu disse, tentando soltar meu braço. O lugar dela é na cadeia. É um assunto de família. Sônia gritou. Sua compostura finalmente se quebrando. A polícia não vai fazer nada. Você só vai se envergonhar. Vamos descobrir. Eu disse. E apertei o botão de chamada. Uma voz calma e profissional atendeu. 190. Qual a sua emergência? Eu gostaria de registrar um roubo. Eu disse. Minha voz firme. Meus olhos fixos no rosto horrorizado de Sônia. Um furto qualificado. Minha sogra. Sônia. Roubou 32 mil reais da minha conta bancária. Dei o endereço ao atendente. Ele me disse que uma viatura estava a caminho. Quando desliguei, o silêncio na sala era absoluto. Sônia me encarava, a boca aberta, um olhar de puro ódio em seus olhos. Caio parecia que ia passar mal. E Daniel? Daniel apenas olhou para mim com uma tristeza profunda. Como se eu fosse a única que o havia traído. Eu não acredito que você fez isso. Ele sussurrou. Não acredito que você faria isso com a nossa família. Ela fez isso com a nossa família. Daniel. Corrigi. Eu só estou limpando a bagunça. Ficamos ali, em um quadro congelado de miséria e raiva, esperando pelo som das sirenes. Eu não sabia o que a polícia faria. Não sabia se eles poderiam sequer ajudar. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. A guerra não era mais silenciosa. As linhas de batalha estavam traçadas. E eu tinha acabado de disparar o primeiro tiro real. Eu tinha pegado nosso drama familiar privado e doloroso e o arrastado para a luz. Não havia mais volta agora. As sirenes eram um lamento distante no início. Um choro fraco que crescia de forma constante. Mais alto. Mais perto. Até se tornar um grito agudo que encheu a rua suburbana silenciosa. O som parecia sugar todo o ar da sala. Sônia.
que me encarava com fúria silenciosa. De repente murchou. A cor sumiu de seu rosto e sua postura desafiadora desmoronou. Ela parecia, pela primeira vez, uma velha assustada. Caio apenas olhava para a porta da frente como se pudesse afastar a polícia com puro pânico. Daniel, no entanto, era uma confusão de energia agitada. Ele andava de um lado para o outro na pequena sala, passando as mãos pelo cabelo, o rosto uma máscara de angústia. Ana, ainda podemos consertar isso. Ele implorou em um sussurro áspero. Apenas diga a eles que foi um mal-entendido. Um erro. Podemos desligar antes que eles cheguem. Não, eu disse. Minha voz dura como pedra. Não me movi do meu lugar no centro da sala. Eu me sentia estranhamente calma. Distante. Eu havia colocado uma onda gigante em movimento. E agora tudo o que podia fazer era esperar que ela quebrasse. A campainha tocou. Um som agudo e autoritário que fez todos pularem. 2 policiais, um homem e uma mulher, estavam na porta. Eram mais jovens do que eu esperava. Seus rostos profissionais, mas cautelosos. Recebemos uma chamada sobre uma briga doméstica. Um roubo? Perguntou o policial, seus olhos percorrendo os rostos tensos na sala. Sim, policial, eu disse, dando um passo à frente. Eu fiz a ligação. Minha sogra, Sônia, roubou mais de R$32 mil da minha conta poupança pessoal. Sônia imediatamente começou a chorar. Não era o choro baixo e dolorido de uma mulher em luto. Era um lamento alto e teatral, projetado para o máximo efeito. Ela cambaleou para a frente, apertando o peito, e se apoiou pesadamente em Daniel. Daniel, diga a eles que não é verdade. Ela soluçou, enterrando o rosto em seu ombro. Diga a eles que garota perversa e mentirosa ela é. Roubar? Eu nunca roubei nada na minha vida. Eu só estava tentando ajudar minha família. Os policiais trocaram um olhar. Era um olhar que eu reconhecia do hospital, a expressão cansada de quem já viu de tudo. De pessoas que lidam com o drama humano bagunçado todos os dias. A policial se dirigiu a mim. Sua voz gentil, mas firme. Senhora, pode explicar exatamente o que aconteceu? Eu expus tudo para eles. Minha voz calma e factual. Expliquei a conta separada. A transferência online. O aparecimento repentino do carro novo na garagem. Disse a eles como Sônia admitiu ter pego o dinheiro, alegando que era um investimento. O policial então se virou para Sônia, que ainda se agarrava a Daniel, o corpo sacudido por soluços. Senhora, isso é verdade? A senhora transferiu dinheiro da conta de sua nora sem a permissão dela? Permissão? Sônia lamentou, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas e inocentes. Somos família. Não pensei que precisava de permissão para ajudar meu próprio filho. Daniel e eu sempre compartilhamos tudo. Eu pensei que o dinheiro era dele também. Foi um simples mal-entendido. Ela sempre foi tão secreta com dinheiro, tão controladora. Eu só estava tentando fazer algo legal para meus meninos. Foi uma performance brilhante. Ela se pintou como uma mãe ingênua e amorosa. Uma viúva tecnologicamente inepta que não entendia as complexidades do sistema bancário moderno. Ela me pintou como uma esposa gananciosa e controladora. O tipo de mulher que chamaria a polícia para sua própria família por um simples erro. Eu pude ver a narrativa mudando. Os rostos dos policiais suavizaram com um toque de simpatia. Isso não era mais um caso claro de roubo. Era uma briga de família confusa. A senhora tem alguma prova de que ela não estava autorizada a acessar a conta? Perguntou a policial. Ela falsificou uma assinatura? Há algo por escrito? Não. Admiti. Meu coração afundando. Foi tudo online. Ela deve ter adivinhado minha senha antiga e as perguntas de segurança. Mas o Daniel pode dizer a vocês. Ele estava lá. Ele a ouviu admitir. Todos os olhos se voltaram para Daniel. Era isso. O momento da verdade. A culminação de anos de sua fraqueza. Sua evasão. Sua recusa em traçar um limite. Ali estava ele. Com a lei em sua sala. Com sua esposa de um lado e sua mãe chorosa do outro. Ele tinha que escolher.
Ele olhou para mim, seus olhos cheios de uma agonia desesperada e suplicante. Então olhou para sua mãe, cujos soluços haviam se acalmado para um gemido patético e esperançoso. Ele respirou fundo. É complicado, disse ele. Sua voz quase um sussurro. Minha mãe. Ela fica confusa às vezes. Acho que ela realmente pensava que estava ajudando. Não acho que ela entendeu que era separado. A traição foi tão rápida, tão absoluta, que me tirou o fôlego. Ele não me defendeu. Ele nem mesmo disse a verdade. Ele se esquivou. Deu desculpas para ela. Ele pegou a faca que já estava nas minhas costas e a torceu. O policial suspirou, fechando seu bloco de notas. Ok. Aqui está a situação, disse ele, dirigindo suas palavras a mim. O que temos aqui é uma disputa familiar por dinheiro. Sem provas concretas de intenção criminosa como um cheque falsificado ou um e-mail ameaçador, é muito difícil para nós apresentarmos queixa. Isso é essencialmente uma questão civil. Sua melhor aposta seria levá-la ao juizado de pequenas causas. Uma questão civil. As economias da minha vida. Meu futuro. A fundação do meu casamento, tudo reduzido a uma dor de cabeça burocrática. Um caso a ser discutido em um tribunal abafado meses depois. Então vocês não vão fazer nada? Perguntei, minha voz tremendo de incredulidade. Nossas mãos estão atadas. Senhora, disse o policial, seu tom de desculpa. Mas final, não podemos prender uma mulher pelo que parece. Superficialmente. Um mal-entendido entre familiares. Recomendamos que tentem resolver isso entre vocês, ou contatem um advogado. Eles nos deram um panfleto sobre resolução de disputas domésticas. Ofereceram-se para ficar até as coisas se acalmarem. E então foram embora. Observei pela janela enquanto a viatura se afastava, levando consigo meu último pingo de esperança. No momento em que a porta se fechou, as lágrimas de Sônia desapareceram. Ela se endireitou, afastando-se de Daniel, e me lançou um olhar de puro ódio triunfante. Ela havia vencido. Ela se fez de vítima. Manipulou a polícia e usou a fraqueza de seu próprio filho como escudo. Ela se safou. Virei-me para Daniel. Meu coração um peso frio e morto no peito. Como você pode? Sussurrei. Você ficou aí e mentiu por ela. Eu não menti, disse ele. Sua voz defensiva e estridente. Eu só não contei a história toda. O que você queria que eu fizesse? Ana? Que eles colocassem algemas na minha própria mãe? A levassem para a delegacia? Sim, gritei. O resto do meu controle se estilhaçando. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria, pela primeira vez na sua vida, que você defendesse o que é certo. Que me defendesse. Que nos defendesse. Mas você não conseguiu. Você a escolheu. Você sempre a escolhe. Olhei de seu rosto covarde para o rosto presunçoso de Sônia. Para o sorriso aliviado de Caio. E naquele instante, percebi que havia perdido tudo. Não era apenas o dinheiro. O dinheiro se foi. E eu provavelmente nunca mais o veria. Não era apenas o apartamento com a porta azul. Aquele era um sonho que virou cinzas. O que eu realmente havia perdido era meu marido. O homem que eu amei e em quem confiei. O homem com quem planejei uma vida. Era um estranho para mim. Ele era filho de sua mãe antes de ser meu marido. E ele acabara de provar, da maneira mais brutal imaginável, que nunca mudaria. Eu estava sozinha. Completa e totalmente sozinha. As economias se foram. A lei não me ajudaria. E o homem que deveria ser meu parceiro, acabara de ficar publicamente do lado da pessoa que destruiu nossa vida. A luta acabou. Eu perdi. Não disse mais uma palavra. Virei as costas para todos eles. Para os escombros do meu casamento. E saí pela porta da frente. Entrei no meu carro e dirigi. Sem destino em mente. Apenas dirigi. As lágrimas que segurei por tanto tempo finalmente escorrendo pelo meu rosto. Borrando a estrada à frente em uma mancha sem sentido de luz e cor. Eu dirigi por horas. As ruas do bairro se transformando nas fitas brilhantes da rodovia. Eu não tinha destino. Estava apenas fugindo.
Cada quilômetro que eu colocava entre mim e aquela casa era uma pequena e vazia vitória. As lágrimas eventualmente secaram em minhas bochechas, deixando-as rígidas e salgadas. A raiva ardente e a traição visceral se esfriaram em uma vasta e vazia dormência. Era o tipo de exaustão emocional que se segue a um trauma. Um modo de autopreservação onde sentir qualquer coisa é simplesmente caro demais. Meu telefone vibrava incessantemente no porta-copos. Dezenas de chamadas de Daniel. Algumas mensagens de texto. Ana, onde você está? Por favor, volte para casa. Precisamos conversar. Depois. Mais tarde, me desculpe. Por favor, apenas me diga que você está segura. Ignorei todas. Casa? Eu não tinha mais uma casa. O apartamento que compartilhamos. A vida que construímos dentro de suas paredes. Parecia contaminado. Como uma cena de crime para a qual eu nunca poderia retornar. Conversar? Não havia mais nada a dizer. Ele disse tudo o que precisava quando ficou naquela sala, e protegeu sua mãe em vez de sua esposa. Eventualmente, a dormência deu lugar a um pingo de praticidade. Eu não podia dirigir para sempre. Precisava de um lugar para ir. Um lugar para pensar. A ideia de voltar para o nosso apartamento era sufocante. O pensamento de encarar Daniel, de ver a pena e a culpa em seus olhos, era mais do que eu podia suportar. Havia apenas uma pessoa em quem eu conseguia pensar. Liguei para Sarah, uma enfermeira sênior com quem eu trabalhava no hospital. Ela tinha seus 50 anos. Divorciada 2 vezes. Com uma atitude prática e um coração surpreendentemente gentil. Ela atendeu no segundo toque. Ana, é quase meia-noite. Você está bem? Minha voz falhou quando tentei falar. Não. Consegui dizer. Sarah. Eu. Posso ir para aí? Não tenho para onde ir. Ela não fez perguntas. Apenas disse, minha porta está sempre aberta. Venha. Quando cheguei ao seu pequeno e arrumado apartamento, ela deu uma olhada no meu rosto manchado de lágrimas e nos olhos inchados, e simplesmente me envolveu em um abraço. Foi o primeiro momento de conforto humano genuíno que tive o dia todo. E eu desabei contra ela, soluçando toda a história sórdida: o carro, as economias, as vitaminas, a polícia, a traição de Daniel. Ela ouviu pacientemente, me fazendo uma xícara de chá e me deixando falar até ficar rouca. Ele é um covarde, disse ela, sua voz desprovida de julgamento, mas cheia de certeza. Quando terminei, e a mãe dele é uma víbora. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. O quarto de hóspedes é todo seu. Naquela noite, dormi por 10 horas. Um sono profundo, sem sonhos e totalmente exausto. Quando acordei, a luz da manhã filtrando pelas persianas parecia dura e implacável. A realidade da minha situação desabou sobre mim. Eu tinha R$ 7 no meu nome. As economias da minha vida se foram. Meu casamento estava em ruínas. Eu tinha 30 anos. Dormindo no sofá-cama de uma colega. Sem nada para mostrar pelos últimos 5 anos da minha vida. A não ser um coração partido e um profundo sentimento de fracasso. Passei os dias seguintes em uma névoa. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Algo que quase nunca fazia. Não conseguia encarar o caos alegre da ala pediátrica. Os rostos inocentes das crianças. As perguntas bem-intencionadas de meus colegas. Sarah era uma presença silenciosa e reconfortante. Ela deixava comida para mim. Verificava se eu estava bem. Mas, de resto, me dava o espaço de que eu precisava desesperadamente. Daniel continuou a ligar e a mandar mensagens. Suas mensagens ficando mais desesperadas. Ana, por favor. Eu sei que errei. Eu estava com medo. Nunca vi minha mãe daquele jeito. Deixe-me consertar as coisas. Consertar as coisas? Pensei, olhando para a mensagem com uma risada amarga. Como ele poderia consertar isso? Ele poderia magicamente recuperar o dinheiro do golpe das vitaminas? Ele poderia voltar no tempo e encontrar a coragem que lhe faltou a vida inteira? Não. O estrago estava feito. A confiança foi estilhaçada em 1 milhão de pedaços irreparáveis. No terceiro dia,
Finalmente respondi a ele. Um único e simples texto: estou segura. Estou na casa de uma amiga. Preciso de espaço. A resposta dele foi instantânea. Ok. Eu entendo. Eu te amo. As palavras "eu te amo" pareciam vazias. Sem sentido. O amor não era apenas um sentimento. Era uma ação. Era estar presente. Era defender. Era escolher seu parceiro. De novo e de novo. Especialmente quando era difícil. Ele havia falhado em todos os testes. Viver sem o estresse constante de baixo grau de lidar com Sônia e a fraqueza de Daniel era como tirar um par de sapatos 2 números menores. O alívio foi imenso. Mas meus pés ainda estavam machucados e doloridos. Comecei a perceber o quanto da minha energia, da minha largura de banda emocional, havia sido consumida pelo gerenciamento da dinâmica tóxica deles. Eu estava tão focado em construir nosso futuro, que não percebi que nosso presente era construído sobre uma base de areia. O apartamento tranquilo de Sarah se tornou meu santuário. Era um espaço livre de julgamento, livre de manipulação, livre do peso sufocante da obrigação familiar. Pela primeira vez em anos, a única pessoa com quem eu tinha que me preocupar era eu mesma. E naquele silêncio, um novo sentimento começou a emergir, abrindo caminho através das camadas de luto e raiva. Era uma centelha de determinação. Sônia havia levado meu dinheiro. Daniel havia quebrado minha confiança. Mas eles não podiam levar minha força. Não podiam levar minhas habilidades. Eu era uma boa enfermeira. Eu era uma trabalhadora. Eu construí aquela conta poupança uma vez. Do nada. Talvez, apenas talvez, eu pudesse fazer isso de novo. Mas desta vez, seria para mim. Apenas para mim. Essa percepção foi um ponto de virada. A névoa do desespero começou a se dissipar, substituída por uma determinação fria e lúcida. O sonho do apartamento com a porta azul estava morto. Eu tive que lamentá-lo, mas não podia deixar que me enterrasse. Eu tinha que construir um novo sonho. Um que não dependesse de mais ninguém. Enquanto isso, Daniel vivia nos destroços que ajudou a criar. Eu só podia imaginar o silêncio sufocante do nosso apartamento. Cada objeto uma lembrança de mim. Da vida que perdemos. Imaginei seus telefonemas com a mãe. Ela ainda estava triunfante? Estava o confortando, dizendo que ele estava melhor sem a esposa difícil e obcecada por dinheiro que tentou colocá-la na cadeia? Uma noite, cerca de uma semana depois que eu saí, Daniel apareceu no apartamento de Sarah. Sarah atendeu a porta, bloqueando sua entrada. Ela não quer te ver. Daniel, disse ela. Sua voz firme. Por favor. Ele implorou. A voz rouca. Ele estava com uma aparência terrível. Não tinha se barbeado e seus olhos estavam vermelhos e assombrados. Só por 5 minutos. Preciso falar com ela. Eu estava no corredor, ouvindo. Meu coração um nó doloroso no peito. Parte de mim queria bater a porta na cara dele. Mas outra parte, uma parte que eu odiava, senti uma pontada de pena pelo homem quebrado na porta. Eu dei um passo à frente. Tudo bem, Sarah. Eu disse baixinho. Eu falo com ele. Sentamos na pequena varanda. O ar fresco da noite uma barreira entre nós. Ele não tentou me tocar. Apenas ficou ali, olhando para as mãos. Por um longo e agonizante minuto. É pior do que eu pensava. Ele finalmente disse. Sua voz um sussurro rouco. O dinheiro. Sumiu tudo. Fiquei em silêncio. Esperando. Fui ver minha mãe. Ele continuou. Gritei com ela. Acho que foi a primeira vez que realmente gritei com ela na minha vida. Exigi que ela pegasse o dinheiro de volta daquele investimento. Ela ligou para o cara. Ele sumiu. O telefone está desligado. O site está fora do ar. Era um golpe. Assim como você disse. A Margarete está arrasada. Ela perdeu as economias da aposentadoria. Minha mãe. Ela só fica dizendo que a culpa não é dela. Ele olhou para mim. Seus olhos cheios de lágrimas. E o Caio? Ele bateu o carro. Estava se exibindo para os amigos. Fez uma curva muito rápido e bateu em um poste. Deu perda total. Ele está bem.
Só alguns arranhões. Mas o seguro. Mamãe só pegou o mínimo obrigatório. Não vai cobrir os danos. Senti uma onda vertiginosa de algo que não era bem satisfação, mas um senso sombrio e cósmico de justiça. Foi um desastre de sua própria autoria. Uma tempestade perfeita de ganância, estupidez e arrogância. Ela não aprendeu nada. Daniel sussurrou, como se estivesse lendo minha mente. Ela te culpa. Culpa o cara das vitaminas. Culpa o Caio por ser imprudente. Ela não vê que foi ela quem causou tudo isso. E ela espera que eu conserte. Ela quer que eu seja fiador de um empréstimo para pagar os danos ao poste. Ele finalmente me olhou nos olhos. E a profundidade de seu desespero era infinita. Viver no apartamento sozinho. Ver todas as suas coisas. É um inferno. Mas o verdadeiro inferno é perceber que você estava certa. Você estava certa sobre tudo. Sobre ela. Sobre o Caio. Sobre mim. Eu estava tão ocupado tentando manter a paz que deixei ela queimar nosso mundo inteiro. E fui eu quem entregou os fósforos a ela. Foi a primeira vez que ele assumiu responsabilidade real e não diluída. Não havia desculpas. Nem justificativas. Apenas a verdade crua e feia. Ele tinha visto o monstro por trás da máscara de sua mãe. E a visão o havia quebrado. Minha raiva por ele se suavizou. Não em perdão, mas em uma tristeza profunda e cansada pelo homem que ele poderia ter sido. Pelo casamento que poderíamos ter tido. Se ao menos ele tivesse encontrado essa clareza mais cedo. Ouvi sua confissão, deixando as palavras pairarem no ar fresco da noite. Pela primeira vez. Ele não estava me pedindo nada. Não estava me implorando para voltar para casa, ou pedindo meu perdão. Estava apenas declarando os fatos. Colocando os pedaços de seu mundo estilhaçado a meus pés. A raiva que fora minha companheira constante na última semana começou a se dissolver, deixando para trás um vazio doloroso. O que você vai fazer? Perguntei. Minha voz neutra. Não era uma pergunta sobre nós. Era uma pergunta sobre ele. Pela primeira vez, eu estava genuinamente curiosa para ver o que ele faria diante de uma escolha. Agora que suas ilusões haviam desaparecido, ele balançou a cabeça. Um gesto de profundo cansaço. Eu disse não a ela. Disse ele baixinho. Disse a ela que não seria fiador do empréstimo. Disse a ela que a bagunça era dela. E do Caio. E que eles teriam que encontrar seu próprio jeito de limpar. Eu disse a ela que tinha que tentar limpar a minha. Ele fez uma pausa, respirando de forma trêmula. Ela me chamou de traidor. Disse que você me envenenou contra minha própria família. E sabe de uma coisa? Eu disse a ela que ela estava certa. Você não me envenenou, Ana. Você tentou me dar o antídoto. Eu fui estúpido demais para aceitar. Este era o momento. O confronto que ele evitou a vida inteira. Ele finalmente a enfrentou. Não por mim. Não sob pressão. Mas por si mesmo. Ele finalmente traçou um limite. Era tarde demais para salvar nosso passado. Mas eu me perguntava se era o suficiente para lhe dar um futuro. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel dobrado e uma chave de carro. Ele os deslizou pela mesa da varanda em minha direção. Eu não espero que você me perdoe, disse ele, a voz embargada de emoção. Eu não mereço. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que começar. Desdobrei o papel. Era um comprovante de venda. Ele havia vendido seu carro. Aquele que ele amava. Que passava os fins de semana polindo e cuidando. A chave era do meu carro. Ele o quitou completamente com o dinheiro. Não eram 32 mil reais. Nem perto disso. Mas era tudo o que ele tinha. O contrato de aluguel do apartamento termina em 2 meses. Ele continuou. Não vou renovar. Vou encontrar um quarto barato para alugar em algum lugar. Estou pegando todos os projetos freelancer que consigo. Vai me levar anos, Ana. Mas eu vou te pagar de volta. Cada centavo. Quer você volte para mim ou não. Esta é a minha dívida. Minha responsabilidade. Ele se levantou. Os ombros caídos. Parecia um homem que havia perdido tudo. Mas em seus olhos havia um lampejo de algo novo, uma força silenciosa.
uma determinação sombria que eu nunca tinha visto antes. Ele havia perdido a aprovação de sua mãe, sua esposa, sua casa, mas havia encontrado sua espinha dorsal. Era só isso que eu queria dizer. Sussurrou ele. Vou te deixar em paz agora. Ele se virou e foi embora sem olhar para trás. Fiquei sentada por um longo tempo, olhando para o comprovante de venda e a chave do carro quitado. Não era o dinheiro que importava. Era a ação. Era o sacrifício. Foi a primeira coisa altruísta e decisiva que ele fez por mim. Por nós. Sem precisar ser empurrado. Eu não voltei a morar com ele. As feridas eram muito profundas. A confiança totalmente incinerada. Mas concordei em vê-lo. Começamos com cafés em lugares públicos, estranhos e formais. Então, lentamente, passamos para caminhadas no parque, conversando por horas. Ele nunca me pediu para voltar. Apenas falava sobre as mudanças que estava fazendo. Estava fazendo terapia, aprendendo sobre limites e emaranhamento familiar. Ele me mostrou o orçamento que criou, o plano de pagamento agressivo que estabeleceu para começar a repor minha conta poupança. Ele estava se reconstruindo do zero, não por mim, mas por si mesmo. E, ao fazer isso, estava se tornando o homem que eu sempre esperei que ele pudesse ser. Seu relacionamento com a mãe estava destruído. Ela ligava para ele, chorando e acusando. E ele calmamente afirmava seus limites e encerrava a conversa. Caio, confrontado com as consequências do mundo real de suas ações pela primeira vez, foi forçado a conseguir um emprego de salário mínimo para começar a pagar suas dívidas. A atração gravitacional da disfunção da família finalmente começava a enfraquecer. Meses se transformaram em um ano. O apartamento com a porta azul foi vendido para outra família. Vi a placa de vendido no site da imobiliária. E isso só trouxe uma leve pontada de tristeza, como uma lembrança de outra vida. Meu sonho havia mudado. Não era mais sobre um apartamento específico. Era sobre um sentimento específico: segurança, paz. Um lar construído não sobre tijolo e argamassa, mas sobre uma base de confiança inabalável e respeito mútuo. Numa tarde fresca de outono, Daniel e eu estávamos em frente a uma pequena e despretensiosa casa de aluguel em um bairro diferente. Era menor do que a que havíamos sonhado. A pintura estava descascando em alguns lugares, e a porta da frente era de um branco desbotado e sem graça. Não é grande coisa, disse ele baixinho, balançando nervosamente as chaves na mão. Eu olhei para ele. Ele estava diferente agora. O olhar assombrado se foi, substituído por uma confiança tranquila. Ele havia devolvido uma quantia surpreendente do dinheiro. Sua disciplina inabalável. Mas, mais importante, ele esteve presente, consistentemente. Por um ano inteiro, ele provou sua mudança através de ações, não de palavras. O abismo entre nós começou a se fechar, lenta e dolorosamente. Eu estava pensando. Eu disse, um pequeno sorriso brincando em meus lábios. A gente podia pintar a porta. Ele me olhou, os olhos arregalados com uma luz frágil e esperançosa. É. De que cor? Não sei. Eu disse, pegando sua mão. Parecia quente, forte e certa. Talvez algo novo. Não havíamos consertado tudo magicamente. Ainda havia cicatrizes. Ainda havia momentos de dúvida. Mas estávamos construindo algo novo. Algo mais honesto. Havíamos perdido nossas economias, nossa inocência e o amor fácil que um dia tivemos. Mas em seu lugar, encontramos algo mais forte e mais resiliente. Aprendemos que um lar não é um lugar que se compra, mas um compromisso que se constrói, todos os dias, com honestidade, coragem e uma lata de tinta para uma porta branca e sem graça. Subimos o caminho juntos, prontos para começar.